Fala, companheirada. Eu estou aqui hoje com um tema muito importante para o podcast, para os profissionais de educação. O nosso podcast que defende a educação, defende também a saúde do profissional de educação. E para a gente começar a conversar, eu quero apresentar o vereador Paulo Pinheiro, médico, presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde dos Trabalhadores. Paulo, você que é um defensor nato do servidor público e dos servidores da educação, muito obrigada por você estar aqui hoje. Eu é que tenho que agradecer a você pelo convite, para a gente poder conversar com calma. Que muitas vezes a gente faz algumas entrevistas em alguns lugares, mas é tudo tempo corrido. Para a internet eu tenho uma briga enorme com o negócio de 1 minuto, 2 minutos. É difícil falar de determinadas coisas em 1 minuto, 2 minutos. Eu acho que aqui hoje teremos oportunidade de parabenizar você. Você falou tudo que eu sou presidente, esqueceu de falar do fã-clube da Andréa Cassa, que eu sou presidente também. Obrigada, Paulo. É um prazer, é uma honra. Você é capitão no time dos imprescindíveis. Para mim, você sabe, você é o capitão. Paulo, existem hoje, em todos os lugares que a gente vai, na educação do Rio de Janeiro, no município, na nossa cidade, nós recebemos inúmeras denúncias de profissionais de educação que estão assim, adoecendo enormemente no interior das escolas municipais. Uma das maiores redes de ensino da América Latina, se não a maior, né, com tantos problemas, infraestrutura, carência de professores e demais profissionais de educação, inspetoras, merendeiras, porteiros, serventes, escolas com salas muitas vezes lotadas, a infraestrutura nada adequada, a sobrecarga de trabalho tem levado os nossos profissionais de educação a um estresse físico, emocional e psicológico muito forte. Porque, aliado à falta de estrutura, à falta de profissional, salários aviltantes, ainda tem a cobrança da SME, para não dizer assédio, né, que é muito grande, e não reconhece as suas falhas, as suas faltas. Salas e demais ambientes da escola, por exemplo, sem climatização, levando a altas temperaturas, adoecimento em massa das cozinheiras, centenas de professores afastados das salas de aula com licença médica, clínicas como neurologia, psicologia, fonoaudiologia, enfim. Também tem um problema, né, a extinção do IASERJ, que deixou também os servidores, principalmente da educação, né, sem nenhum tipo de atendimento médico, de excelência e à mercê da iniciativa privada da saúde. Para falar de tudo isso que a gente está começando a comentar aqui, eu queria que você, como presidente da Câmara, da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, como é que você avalia o ambiente de trabalho dos servidores públicos da educação e se a gente pode afirmar que esses ambientes são saudáveis para exercer a profissão do educador, do professor, da merendeira? Bom, a gente tem visitado, você faz isso há anos, a gente tem visitado todas as estruturas, tanto da área da educação quanto da saúde. E o que eu queria lembrar é o seguinte, nós somos servidores públicos, você e eu somos servidores públicos de muitos anos, apesar de sermos jovens, nós temos esse conhecimento longo do que acontece. Você hoje avalia quais são as 2 secretarias com maior número de funcionários, seja no Estado, seja no município. São a educação e a saúde. Profissionais de saúde, profissionais de educação, são em maior número que as outras secretarias. Entretanto, a gente conhece claramente a diferença do serviço público nas condições de trabalho e nas condições de salário. Quando a gente vê funcionários da área, por exemplo, da Fazenda, quando a gente vê funcionários da área da jurídica, da secretaria, da prefeitura, você vê que esses locais são muito mais bem aquinhoados de recursos, tanto salariais quanto de recursos materiais para trabalhar. Eu não estou criticando o que eles têm. Eles estão certos. Quem está errado é o governo que não dá as mesmas condições para a saúde e para a educação. Na educação é uma coisa muito complexa, né? Você tem determinados setores, vamos primeiro para a sala de aula, primeiro para os prédios, né? A maioria das escolas do Rio de Janeiro são escolas antigas, né? Escola antiga significa necessidade de manutenção.
né? Você tem vazamento dentro de sala de aula. O que é o vazamento? Vazamento é um problema de manutenção do telhado. É telhado quebrado, é água penetrando pela laje, água pingando dentro da sala de aula. Você tem problemas da estrutura física, salas de aula quentes, salas de aula não preparadas para a temperatura que vivemos na nossa cidade, e temos mais do que isso a falta de climatização, que é outro problema grave. Quando se fala em ar-condicionado, não está se falando em conforto estético, né? Nem deixar o sujeito tranquilo, não. É qualidade de vida. Qualidade de vida para o aluno e para o profissional de educação. Isso é que é o resultado da climatização. A mesma coisa quando se fala climatização no transporte coletivo. Quando você fala que o ônibus tem que ter ar-condicionado, não é para que seja ônibus de turismo, é ônibus do dia a dia. É preciso que você tenha o ar-condicionado, é climatizar, é dar condições do sujeito passar 1 hora, 40 minutos dentro de um determinado local com condições de vida. Isso faz mal. O calor, o excesso de calor faz mal à saúde das pessoas. Os mais velhos têm pressão alta e outras pessoas têm outros problemas que são graves que acontecem quando isso. Nós não temos condições absolutamente nenhumas, na maioria das mais de 1.500 escolas, né, são 1.500 e alguma coisa, de dizer que nós temos condições de trabalho. Pode ser a mais nova, algumas um pouco mais novas, que têm uma construção um pouco diferente, podem estar melhores. Mas a maior parte das nossas escolas tem esse problema. E quanto mais velhas elas são, mais difíceis são. Nós temos o exemplo da Escola Senador Correia, que não consegue terminar uma obra porque ela é um prédio antigo, é um prédio tombado, que precisa de exigência maior de qualidade, e parece que não dá para gastar com qualidade na educação, principalmente na infraestrutura. Essas organizações são absolutamente inabitáveis hoje. A maior parte das escolas, o aluno na sala de aula passa por calor, porque ou não tem ar-condicionado, ou tem o ventilador que não funciona, ou tem ar-condicionado, tem ventilador, mas a rede elétrica não consegue manter aquilo funcionando. As cozinhas são outros, nós não podemos falar somente do professor, nem somente do aluno. Nós temos que falar do outro profissional, do que fica na portaria, daquele que toma conta da sala, daquele que tem que trabalhar na inclusão cada vez mais, na cozinheira, que hoje é cozinheira de verdade, não é merendeira. O termo certo é cozinheira, porque elas são cozinheiras mesmo. O trabalho, nós fiscalizamos, visitamos várias escolas, é absolutamente irracional. E as pessoas adoecem, não é somente a adoecer da idade, são as pessoas mais velhas, né, que estão nessas funções de trabalho, num local não climatizado, num local onde tem muito aquecimento, carregam muito peso, todas elas têm doenças profissionais. E o que acontece? A prefeitura não se preparou para isso. Essas pessoas estão adoecendo, são problemas ortopédicos, são problemas de hipertensão, são problemas ginecológicos, de ficar sempre com a barriga e com o útero perto do calor do fogão. Todos esses problemas causam graves situações para pessoas que já têm uma certa idade. Não são somente pessoas jovens. Mesmo as jovens não são para trabalhar nessas condições. Então, esse resumo, André, não há condições de trabalho. Se você for pegar 3 coisas rapidamente, você vai numa escola no verão, na zona oeste da cidade, leva um termômetro, qual é a temperatura da sala de aula, qual é a temperatura na cozinha, qual é a condição de trabalho, como é que é a merenda. Por exemplo, no caso da merenda, nós estamos discutindo merenda, há uma lei que foi votada, uma lei que eu sou coautor dela, foi votada sobre a questão dos alimentos ultraprocessados, né? Eu tenho certeza absolutamente, se eu for visitar todos os armários das cozinhas das escolas, eu vou encontrar produtos ultraprocessados lá. E isso deveria não estar acontecendo mais. Mas, além disso, a dificuldade... Qual é a importância da merenda escolar? É muito importante para o aluno. É quase que um ponto vital para aquele aluno estar na sala de aula, ter uma merenda de qualidade, para que ele possa sobreviver aquilo que ele não ia ter se estivesse na casa dele. Tudo isso, infelizmente, há anos que se briga por isso, e eu sou obrigado a reconhecer, como vascaíno está sempre brigando, perde, mas está lutando. E nessa luta na educação, é uma luta longa. A gente vem perdendo, tendo derrotas e derrotas, porque os governos não querem, e a vitória não é nossa, a vitória teria que ser da sociedade. Então, a minha avaliação hoje é que a condição de trabalho nas escolas do Rio de Janeiro são absolutamente inviáveis. A essa escola municipal, a essa educação pública, né, esse atual prefeito, que está no seu 3º mandato, é bom que se diga, ele tem por opção política, por vontade e opção política, contratar de forma precária e temporária profissionais de educação para ocupar cargos nas escolas, seja como professor, seja como mediador, enfim, estagiários, né? E isso, para a gente, significa uma das faces da privatização da educação. É um tipo de privatização, né?
A gente queria saber o quanto esse tipo de contratação precária pode afetar a qualidade da educação ofertada no ensino infantil, por exemplo, e influenciar negativamente também o emocional dessas crianças de educação infantil, jardim de infância, né, e os primeiros anos do ensino fundamental, por exemplo. Olha, André, um dos maiores problemas, isso é o prefeito Eduardo Paes está na prefeitura desde 2009, teve um intervalo para 4 anos lamentáveis do Crivella, ele conseguiu um fato realmente sensacional, isso é uma conquista do Eduardo Paes, ter um prefeito pior do que ele e depois entrar no lugar do prefeito Crivella, para ele é a melhor coisa do mundo. Se comparar o Crivella é comparar água com vinho, né? A mesma coisa, qualquer um vai ser melhor do que o Crivella. Mas o que aconteceu na visão do Eduardo Paes? Ele vem construindo, e isso é muito bem organizado, nas 2 maiores secretarias que ele tem em termos de pessoal, em termos de recursos, saúde e educação. Ele vem construindo um caminho de destruir o servidor público, de acabar com o serviço público. E ele é muito inteligente nisso que ele faz, porque eu não posso dizer hoje que ele não fez concurso público. Eu não posso dizer isso, nem na educação, nem na saúde. Ele faz o concurso público. Por exemplo, na saúde, ele faz um concurso para um médico trabalhar 24 horas, ganhando o salário inicial do médico é R$ 3.500. Esse mesmo médico, no mesmo horário, indo para uma OS que ele tem na maior parte do município, ele vai ganhar R$ 11.000. Então, o camarada faz o concurso e aí ele se apresenta para trabalhar. Aí diz, olha, você tem horário para começar a trabalhar, vai trabalhar no domingo à noite, no sábado à noite, no Souza Guiar, no Salgado Filho. O sujeito desiste, guarda aquilo para currículo e vai trabalhar aonde ele ganha mais. Na educação a mesma coisa. Ele começou, ele privatizou inicialmente a saúde e vai agora a passos largos na educação. Quando ele contrata o professor temporário é um grave problema. Eu sei que a gente às vezes fala isso quando eu vou nos locais, nas escolas ou na área da saúde, as pessoas reclamam, dizem que eu não tenho culpa, eu não tinha outro caminho. Não, o cara não é culpado por fazer isso, é claro. Mas o temporário, o que acontece? O temporário, todos os locais onde tem temporário, a rotatividade é muito grande. E eu não sei se isso é coisa de velho, né? Mas eu acho muito importante a rotina nesse tipo de trabalho. Né? Na educação, claro, na saúde, a rotina é muito importante. A troca de informações é muito importante. O temporário é um camarada que trabalha ali 1, 2 anos e vai embora para outro lugar. Vai buscar porque ele não tem garantia nenhuma, aquilo ali não dá garantia para ele nenhuma. Esses empregos temporários têm no máximo 4 anos de duração. Depois de 4 anos o cara acaba não podendo ficar mais, tem que ter rotatividade. Não cria vínculo com a instituição. Isso é uma coisa importantíssima. Você tem que ter um vínculo onde você trabalha. Você tem que gostar, né? Se já não tem condições de trabalho boas, como é que você vai gostar da escola que você trabalha? Se você tem um ambiente ruim de trabalho, se você não tem a troca entre os seus colegas profissionais de educação. Então, é muito interessante isso entender. A contratação temporária é muito ruim para o serviço que vai ser realizado. Você não pode ficar trocando de local de trabalho dessa maneira como acontece numa área ou noutra. Você perdeu aquilo que... eu tenho muita preocupação de falar isso, André, porque a gente acaba falando coisa de velho. Eu aprendi com o meu avô dizer isso é coisa de velho, coisa de velho. Porque no meu tempo era assim. Não é no meu tempo era assim. Mas eu não tenho dúvida alguma que você que, nos momentos mais difíceis da sua vida, momentos em que você vai experimentando experiências novas, por exemplo, quando entra para a escola, a criança sente, está saindo de casa, a mãe vai lá para tentar ajudar, ficar do lado, é um ambiente diferente. Se você não tiver algo muito engajado, muito preparado, entender essa criança, é a mesma coisa que o cara que vai para o hospital, que interna e sai da casa dele. Ele precisa dessa junção. Quando você tem uma equipe que não está preocupada com essa troca de horário, né? O sujeito não está preocupado, vai embora e o outro entra no plantão e faz isso. Na educação, quando você tem uma turma, tem que chegar um professor novo, se não tiver dentro da escola aquela transferência, aquela passagem do que tem de importante nessa característica que tem, isso é muito ruim. E essa passagem, essa coisa de você ter amor ao local que trabalha, isso vai muito do profissional que é estatutário, daquele que tem confiança, daquele que tem segurança de não ser mandado embora, aquele que tem segurança do trabalho. Então, quando a gente briga, não é por coisa velha, quando a gente briga pelo serviço público, com funcionário público concursado, com estabilidade, é exatamente para dar isso, para cobrar isso, porque a gente sabe que às vezes o sujeito não tem para dar, tem que ser cobrado. Então, essa cobrança é muito importante. Dentro da educação, a rotina dentro de uma escola é muito importante. A diretora, os coordenadores têm que estar muito integrados para isso, porque aquela criança que está ali, ela não está dentro da casa dela. Transformar a escola num pedaço da casa dela vai custar tempo. Quando ela tiver mais confiança naquele que toma conta da sala de aula, quando ela tiver
existe mais confiança nos colegas. Quando não houver, a gente sabe hoje em dia que o clima é pesado em algumas escolas. E é preciso muito carinho, muito amor dentro da escola. Isto é essencial, tão importante quanto o salário. O amor, o carinho, a vontade de estar com as crianças, só pode ser professor, só pode ser profissional de saúde quem gosta de ser humano. Quem não gosta das pessoas, não vai, essa pessoa não vai dar certo. Claro. E nessa faixa etária pequenininha, né? É onde a personalidade está começando a se formar, né? A segurança dela se entendendo com o mundo. Né? Então, o emocional dessa criança, você falou 2 anos, na Prefeitura do Rio, os contratos estão sendo de 6 meses. 6 meses. Renovável por mais 3 meses. Eu falei 4 anos para o cara ficar 2, tem dia depois a mais 2. Mais 2, isso. E aí, o que está acontecendo? Nós temos turmas de educação infantil na cidade, que em setembro do ano passado encerrou o contrato, aí entrou um professor novo no Jardim de Infância, que encerrou o contrato agora em março, entrou outro, a Prefeitura já está fazendo outro edital para mais concurso. Temporário, né, para mais contratação temporária. Isso é horrível. Se isso já é ruim para o adolescente, né, se ele não cria elo emocional, como você falou, né, no local que ele está na escola, com os professores, se aqueles professores não são referências na sua vida, você imagina para as crianças pequenas que estão ainda mais inseguras. Né? Existiu na época agora da Covid, uma discussão do local de contratação de pessoas, que ficava dito isso muito claro. Você tem que gostar do local que você vai trabalhar. Se você não gostar do local que vai trabalhar, vai ser muito difícil. Esse local tem que ser agradável, acolhedor, para vencer todos os problemas. Você vê o que é, você vê todos os dias aí, você entrar numa comunidade onde o professor vai chegar lá, às vezes vai ter um carro para ir para lá, aí chega lá, tem uma barricada na porta, tem tiroteio começando. Como é que você vai viver nesse ambiente? Esse ambiente não adianta dizer que é passageiro, não é passageiro. Isso é comum na maior parte das salas de aula das comunidades daqui do Rio de Janeiro. Como é que o sujeito vai ter tranquilidade de chegar na escola? Como é que vai ter tranquilidade? Dar tranquilidade para aquela criança que também veio por esse mesmo problema, passou pelo mesmo problema para sair de casa para ter a escola. Às vezes, no meio do caminho, vê um colega levar um tiro. Então, é necessário, é muito importante que a gente entenda que o magistério é algo que a pessoa tem que gostar de fazer isso e tem que ser cobrada, também ser cobrada, claro, dessa rotina. A rotina é muito importante para você dar um pouco de tranquilidade na sala de aula. Então, Paulo, sobre a sala de aula. Em 2014, você foi autor da Lei de Climatização das Escolas. Tem 10 anos, né, da aprovação da lei. A Prefeitura está aplicando essa lei? Podemos dizer que o calor que faz na cidade do Rio de Janeiro, em todas as épocas do ano, né, porque o Rio de Janeiro é uma cidade naturalmente quente, as salas de aula, as cozinhas escolares, elas são ambientes que proporcionam qualidade ao trabalho dos professores, das cozinheiras, para os profissionais de educação e para os alunos? Não, claro que não. A gente esteve vendo isso no último verão, né? A maioria das salas de aula do Rio de Janeiro, mesmo com ar-condicionado, não dão a temperatura adequada para se sobreviver. Uma escola que pega o sol da tarde, né, pela janela, mesmo com ar-condicionado, não consegue dar condições. O material que é usado nas escolas, mesmo as escolas mais novas, que são feitas com outro material diferente, você tem essa dificuldade. Nós não temos um conforto térmico nas escolas. É preciso que você tenha aparelhos de melhor qualidade, né? Hoje são os splits que são considerados, aqueles aparelhos de parede estão fora de uso cada vez mais. É preciso ter uma quantidade suficiente e é preciso, mais do que tudo, primeiro, ter condições para instalar o aparelho. Segundo, manutenção. Um dos grandes problemas do serviço público é a manutenção. Né? Porque o cara reclama, era muito comum, eu dirigi um hospital público e sempre ouvia isso. O ar-condicionado só para no verão, é verdade. Por que só para no verão? Porque ali é que ele é mais usado, né? Se você não aproveitar o inverno para fazer a manutenção desses equipamentos, você vai ter problema. Então é muito importante ter uma rede de climatização moderna, rede de climatização que tenha manutenção, para que as pessoas possam ficar na sala de aula. E aquilo ali não é luxo para ninguém, não é luxo para o professor, não é luxo para o aluno, não é luxo para o outro profissional de educação. É necessidade. Nós não temos nas salas de aula do Rio de Janeiro, na maioria das salas de aula, o conforto térmico necessário. E aí é difícil ter aula. Não adianta ligar o ventilador, não adianta fazer nada disso, que não resolve o problema. Como não tem nas cozinhas, a mesma coisa. Mas outro dia teve uma audiência pública, eu estava lá, você também estava lá, uma audiência pública, e o secretário disse que 90% da rede, o secretário de Educação atual, 90% da rede de escolas do município estavam climatizadas. Exatamente. A conta do secretário eu traduziria da seguinte maneira. O Ferreirinha disse o seguinte:
que a maioria estava climatizada. Ele conta desses 90% climatizada. Desses 90%, 45% tem aparelho de ar-condicionado igual de estúdio de televisão. Não tem nada atrás. Tem aparelho de ar-condicionado não ligado à rede elétrica, entendeu? Então tem. Se você for lá, fotografa, mostra sala com ar-condicionado. Só esquece de mostrar por trás da tela o que está acontecendo. Ele tem dificuldade, muita dificuldade, nós vimos em relação à rede elétrica. A rede elétrica é muito velha em alguns lugares e a Light não chega a um acordo com a secretaria, eles não conseguem se conversar entre eles. E você tem em muitos locais, quando há as matérias de televisão que a gente faz, eles começam a comprar, empilham ar-condicionado, o que eles mostram para a empresa é a pilha de caixa de ar-condicionado. É verdade, mas aquilo é fake news, porque aquilo não funciona sozinho, aquilo não é autossuficiente, tem que ser ligado à rede elétrica, e às vezes a rede elétrica não dá conta. Esse é um grave problema que acontece e que ele não consegue resolver. Ele apresenta a compra, realmente comprou o aparelho de ar-condicionado, mas não consegue ligar esses aparelhos em tudo isso, como nas cozinhas, que você sabe. Como nas cozinhas. Eu ia falar sobre isso, porque há poucos dias houve uma matéria na grande imprensa, Jornal Nacional, na rede, né, de imprensa do Rio, que tratou exatamente do adoecimento em massa das cozinheiras escolares, da rede municipal de ensino, né? Não só por a questão da climatização, mas também da aparelhagem, instrumentos, falta, né, de determinados instrumentos e tal e tal. Você, como presidente da Comissão de Saúde, presidente da Frente do Trabalhador, tem feito alguma iniciativa, já fez ou já realizou alguma iniciativa no sentido de estar tentando discutir ou mostrar para a Prefeitura esse problema que essas profissionais, especificamente falando as cozinheiras escolares, né, as nossas merendeiras, estão enfrentando? Sim, nós conversamos com várias merendeiras, fizemos audiências públicas, fomos visitar diversas escolas, tentamos conversar. Quando visita a escola é um problema que as professoras, as diretoras da escola ficam preocupadas, não querem ser admoestadas pelo secretário, etc. O que a gente viu? Que há necessidade, que há, em primeiro lugar, condições de trabalho absolutamente não normais. Você tem calor, você não tem climatização, você não tem nem aquele exaustor que puxa a gordura, joga para fora, você não tem as condições de trabalho, são panelas pesadíssimas que são carregadas pelas cozinheiras, são condições de trabalho, elas trabalham coladas, com a barriga encostada no forno, no fogão, muito esquenta. Então, problemas muito grandes. Problemas ortopédicos graves, problemas de coluna, problemas nas articulações, problemas no útero, que são muito comuns, problemas do aquecimento que dá no útero, problemas de hipertensão arterial. Todos esses nós constatamos em vários locais e conversando com várias merendeiras que acabam depois tendo que sair da profissão e são recolocadas em outros setores, com redução inclusive de salário, em outros setores, de que elas não conseguem fazer o trabalho que elas gostariam de fazer. E isto é uma responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, que não consegue entender. Nós fizemos um documento em representação com tudo isso que a gente fez ao Ministério Público do Trabalho, na tentativa do Ministério Público do Trabalho fiscalizar, ele como órgão fiscalizador, fiscalizar e cobrar da Prefeitura um termo de ajustamento de conduta ou algo que ela possa fazer para que pudesse melhorar isto, licenciar essas pessoas dentro do possível, não atrapalhar a vida profissional daquelas que não podem mais continuar na cozinha, entender que tem que melhorar as condições de trabalho desses locais. Isso não é conversa fiada, isso é verdade. E estamos aguardando, ainda não tivemos uma resposta. O Ministério Público do Trabalho, às vezes, é um pouquinho lento nas suas respostas. Não tivemos ainda nenhuma resposta a respeito do que eles vão cobrar da Secretaria Municipal de Educação sobre essas condições. Nós não temos dúvida que a escola não é um lugar que dá gosto de trabalhar. A maior parte das escolas, os profissionais não têm gosto de trabalhar ali. É um local que está adoecendo pessoas, seja a parte psicológica de profissionais de educação que trabalham na sala de aula, seja a parte física daqueles que trabalham na cozinha. E a gente precisa uma resposta, que o governo entenda que não é somente números. Não adianta dizer que tem tantos professores, tantos profissionais de educação, tantas escolas, tanto aparelho de ar-condicionado empilhado. É preciso que a gente dê ao profissional de educação gosto de trabalhar naquele local de trabalho. Isso hoje a gente sabe que boa parte não tem. Pois tem um outro problema acontecendo no serviço público de uma maneira geral, mas na educação está muito claro, que é o assédio moral, pressão sobre os professores para ter resultado, né? Para ter lá o índice que a secretaria exige que aquela escola tenha de aprovação e de
de qualidade escolar lá das crianças, no aprendizado. E, muitas vezes, esse assédio moral, que é diretamente em cima do professor, cria também problemas de estresse emocional, né? É uma violência emocional, uma violência psicológica que a Secretaria de Educação faz nas CREs, as direções, e as direções que esquecem de que são professores, muitas vezes, né? E cobram dos seus professores de maneira também abusiva. Nessas condições de uma escola sem infraestrutura adequada para se trabalhar, né? E muitos estão se afastando da sala de aula, se licenciando, desenvolvendo síndrome de burnout, ou burnout, né? Eu acho que a prefeitura ela deveria agir de alguma forma, né, para minimizar também esse afastamento do profissional de educação, do professor, né, da sala de aula. Mas parece que não, né, Paulo? O assédio moral no serviço público parece que está virando norma e na Prefeitura do Rio não é diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse estresse emocional que você acha que os professores, diante de tudo que você falou. Isso vem acontecendo tanto na educação quanto na saúde, né? Em locais em que quer aumentar a produção, né? Vamos salvar mais vidas, né? Vamos trabalhar mais, vamos educar mais os alunos. Acontece isso e o assédio ele é muito difícil de ser caracterizado. Você vai abrir você cobra da escola que abra uma investigação sobre isso. E aí as pessoas ficam com medo de falar, mais assédio ainda, estão com medo de falar, e você não consegue ter flagrante disso. Flagrante de assédio sexual você pode ter. Flagrante de assédio moral é difícil, né? Porque você faz no dia a dia, na conversa, ninguém grava. Acho que a Secretaria de Educação precisa entender que é necessário criar, dentro da Secretaria de Educação toda, em todas as escolas, em todas as CREs, é necessário criar um mecanismo que não existia no passado, provavelmente no passado não era assim, a vida não era tão tensa, né? A vida não era tão tensa, você não tinha isso aqui, esse telefone celular para te tensionar o tempo inteiro. Hoje em dia você precisa entender que a Secretaria tem que criar um mecanismo dentro da estrutura da Secretaria, que seja por CRE ou seja por escola, de ter uma equipe móvel que trate da saúde mental dos professores e dos alunos. É preciso, não sei se é preciso ter o psicólogo em todas as escolas, mas é preciso ter um serviço que possa ser móvel, que possa ser chamado para poder atuar em cada escola, até para descobrir a questão quando temos aqueles alunos que estão fora da linha de conduta normal, que já é pesquisado, depois acaba acontecendo uma desgraça dentro de uma escola. Além disso, também para discutir esse dia a dia, pelo menos em algum período da semana, conversar com alunos e professores separados, com alunos e profissionais de educação, como é que é chegar na escola, o que você acha que a gente pode fazer para melhorar isso, sei que nome você daria a isso, mas uma estrutura organizacional dentro da secretaria que pudesse, creio, acho que seria melhor, se você pudesse ter um grupo de profissionais que pudesse ter mobilidade para ir até as escolas. Sim, claro. Uma vez por semana, ou mais do que isso, ou emergencialmente, para dar um apoio psicológico ao profissional de educação e ao aluno e ao familiar do aluno. Acho que é necessário, isso não existe na Secretaria de Educação, mas agora vai precisar existir. Porque essas pessoas não podem dizer, vai para o CAPS, vai tratar a cabeça lá fora, não. Tem que tratar a cabeça dentro da escola. E tratar a cabeça, inclusive, da diretora da escola, que deve também fazer parte disso aí. Ela tem que entender que ela está ali para cobrar, ela é um cargo de confiança, mas ela tem que entender que ela está cobrando de pessoas. Nós não temos a inteligência artificial para ter algo que não é pessoa tratando de gente. E aonde não é pessoa é difícil, né? Eu falo isso. Aonde não se trata com pessoas, vou dar um exemplo clássico para vocês. Quando você liga para um lugar para reclamar da televisão que enguiçou, da falta de luz, já que atende aquela telefonista lá eletrônica, que diz, você fica muito chateado, você não consegue falar. Tem um amigo meu que diz, eu gostaria muito de ouvir voz humana, né? Que é uma coisa que faz muita voz humana, faz uma falta enorme. É verdade. Paulo, a gente está chegando ao final dessa nossa pequena entrevista. Sim, sim. Espero que você volte mais vezes para a gente continuar conversando sobre a saúde do profissional de educação. Sim. Eu acho que você falou muito bem sobre o que falta. Falta a Prefeitura e a Secretaria de Educação instituírem meios, né, para que se cuide mais da saúde emocional, psicológica e também física, né, dos profissionais de educação, seja dentro da escola, na infraestrutura, seja com um grupo, né, multiprofissional de saúde para visitar as escolas e ver como é que estão adoecendo os nossos
colegas servidores públicos, os meus colegas profissionais de educação dentro das escolas. Eu queria só, antes de terminar, eu estava dando uma olhada na sua produção legislativa e há pouco tempo você apresentou um projeto que ainda não foi votado, que fala exatamente disso, do cuidado de instituir um programa na Secretaria Municipal de Educação para dar assistência psicológica, psicológica e psiquiátrica aos profissionais de educação que sofrem violência e assédio moral. Muito bom. É importante isso. Nós estamos tentando provavelmente agora no segundo semestre nós vamos conseguir aprovar o projeto. É uma ideia mais ou menos como isso. É preciso que a gente entenda que as coisas vão mudando. Modernidade não é só modernidade eletrônica, modernidade é modernidade humana também. É preciso que a gente recoloque dentro do serviço público as relações humanas, né? Não relação do chefe com o seu subordinado. Nós precisamos entender que é preciso dar as mãos e conversar. Nós não podemos continuar com o professor muito chateado da maneira que está, a dificuldade que ele tem, o medo que ele tem hoje de enfrentar o dia a dia do aluno, que é uma coisa que ele não sabe o que vai acontecer, a violência interpessoal muito grande. É preciso que a gente crie um cinturão de proteção da parte humana do dia a dia da nossa vida. Nós precisamos, não é possível que o sujeito bata no carro, arranhe o carro do outro, servante, dá um tiro na cabeça do cidadão. Nós não podemos, isso não pode continuar dessa maneira. Nós não podemos viver dessa maneira, ver um filho bater a mãe, socar a mãe, derrubar a mãe, matar a mãe, não ver o sujeito matar as mulheres a cada dia, matando a sua mulher porque acha que ele é o dono daquela pessoa. Ou seja, o que falta no mundo é a gente entender que o mundo está caminhando para um ponto muito complicado e que nós precisamos, não é dizer o outro, o cara, o vizinho, não. Nós, na nossa casa, no nosso dia a dia, nós precisamos entender isso. Como é que a gente trata as pessoas? Como é que a gente trata as pessoas no trabalho? E isso é um exercício que começa no trabalho. A gente tem que estar ao lado das pessoas para poder fazer o que é necessário, nos momentos difíceis e nos momentos que não são difíceis, né? Eu tenho que estar ao lado da Andréia, dizendo que o América é um grande time, e ela tem que estar ao meu lado dizendo que o Vasco não vai ser rebaixado. Mas isso é que é a colaboração humana entre nós, tá certo? Exatamente. Paulo, muito obrigada por vocês terem passado aqui com a gente esses minutinhos. Foi um prazer estar aqui com vocês todos, viu? Uma equipe muito boa, estou muito feliz. Quero falar mais aqui algumas coisas. Vamos. Me chama para falar mal de alguém aqui que eu venho.